no PSS3, que cai Filosofia da Ciência, no vestibular, que vocês precisam identificar a diferença, a distinção entre ciência antiga e ciência moderna, ok? Bom, a ciência antiga, né, ela começou lá muito tempo atrás, para ser mais exato, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, né, com os filósofos conhecidos como filósofos pré-socráticos, ou também filósofos da natureza. Natureza, galera, que em grego se escreve physis, ok? Esses filósofos, né, considerados filósofos da natureza, buscavam entender, a partir da razão, não mais através dos mitos, né, princípios ou elementos da natureza que fossem, né, o princípio da vida para eles. E esse termo, inclusive, deu origem para a ciência que nós conhecemos como física. Daí que vem o termo physis, deu origem ao que nós entendemos hoje como física, tá? Que, através da razão, esses primeiros filósofos buscavam entender a origem da natureza a partir dos próprios elementos, né, da natureza. E o primeiro cara tido como sábio, o primeiro filósofo a buscar entender de forma racional, né, a origem da vida, foi Tales de Mileto. E o Tales de Mileto dizia que o arqué é um termo grego que significa elemento base, principal, primordial, ou seja, a causa primeira da vida, né, das coisas existentes, quando se trata de vida. E esse cara foi o primeiro a pensar de forma racional essa questão e falar, não, peraí, existe um elemento que certamente deu origem à vida e por isso todos os seres vivos dependem desse elemento que era a água. Apesar de ser algo que lá em 600 anos antes de Cristo o cara distinguiu, né, ainda hoje aceito na biologia, né, essa ideia, essa perspectiva de que a água seria a origem da vida, né, a origem de tudo que é vivo. Tudo que é vivo é úmido, tudo que é morto é seco. Primeira lei científica, filosófica descrita, ok? Depois dele, lá na mesma escola, lá da escola jônica, lá daquela região da Grécia, surgiu um outro cara, também muito importante para pensar cosmologia, desenvolveu um conceito que até hoje é aceito na cosmologia, que foi Heráclito de Éfeso. O Heráclito ele percebeu, galera, que lá na Grécia Antiga, ele percebeu que, estamos falando aí de 500 anos, né, antes de Cristo, até vou alterar aqui porque está invertido, ele percebeu que a natureza está numa constante transformação, né? Uma constante transformação. Ele não sabia que o universo está em expansão, como descobriram, né, os ganhadores do Prêmio Nobel de Física em 2011, os dois físicos norte-americanos. Ele não sabia, mas ele deduziu que as coisas mudam constantemente, e isso é um princípio que ele percebeu na natureza através da dedução, né? Ele não sabia que nosso planeta gira em torno do Sol uma velocidade de cerca de 185 mil quilômetros por hora em torno do Sol. Ele não sabia que nós estamos numa placa tectônica que se move. Ele não sabia que os átomos, as moléculas se movem constantemente, mas ele deduziu que isso é um princípio vital. A transformação da natureza é constante. E ele deu um nome para essa mudança, que até hoje é aceita na cosmologia, né, na física cosmológica, como devir. Depois, né, no mesmo período, lá na mesma época, né, existia também Pitágoras, né? Pitágoras, aquele famoso da matemática, né, do Teorema de Pitágoras, que fundou uma escola pitagórica, inclusive Platão fez parte dela, né? Esse teórico também deduziu que era possível entender a vida, entender a natureza, mas a partir de uma linguagem específica, que eram os números. E aí ele desenvolveu, né, o chamado Teorema de Pitágoras, ok? E naquela mesma época, né, antiga, né, claro, nós estamos falando de uma diferença de 300 anos, né, Eratóstenes também desenvolveu uma perspectiva de como conseguir calcular a circunferência da Terra. Ele foi o primeiro cientista a conseguir fazer isso. Então, imagine vocês, se hoje em dia tem gente que fala que a Terra é plana, né, o que para nós é um absurdo, imagina naquela época, né, que ele conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, com todas as limitações que havia naquele período, ele conseguiu calcular ali, né, a circunferência da Terra 200 anos antes de Cristo, né? Quase 300 anos antes de Cristo. Então,
esses cientistas antigos, eles desenvolviam as suas perspectivas científicas dentro daquelas limitações. Então, quais são, né, como que a gente pode definir as características da ciência antiga? O Platão, que era um pensador, foi um pensador muito importante, inclusive na escola do Platão estava escrito assim: não entra aqui quem não sabe matemática, não entra aqui quem não sabe matemática. Ele estudou Pitágoras, né, ele estudou na escola de Pitágoras, e fundou sua própria escola. Ele dizia que para que a gente possa chegar ao conhecimento científico, ascender aqui, ó, ao conhecimento científico, nós precisamos nos livrar das limitações do mundo sensível, ou seja, os nossos sentidos, eles nos limitam muitas vezes a entender as coisas. Então a gente precisa romper com os limites da experiência sensível, né? Romper com as nossas crenças, sair do mundo da opinião, ok? E ascender, dizia ascender a um conhecimento científico. E nessa passagem a matemática era fundamental. Por isso, não entra aqui quem não sabe matemática, né? E as características da ciência antiga, né, são duas, as principais, né? A primeira característica é que as ciências antigas eram contemplativas. O que significa isso? Nem sempre, ou quase nunca, né, os cientistas antigos tinham acesso à tecnologia. Então, eles não tinham instrumentos de precisão como nós temos hoje, eles não tinham laboratório. E a ciência, ela era contemplativa no sentido de que era o saber pelo saber, né? Eles não possuíam instrumentos para uma medição apurada, muitas vezes, daquilo que eles buscavam provar. Então, e não havia muitos sistemas, como nós conhecemos hoje dentro da ciência, era tudo filosofia, praticamente, né? E aí eles desenvolviam um conhecimento científico do saber pelo próprio saber, né? Não havia vínculo com a indústria, não havia vínculo com o mercado, né? Hoje como há dentro da ciência. Outra questão também, outra característica também que é muito importante, marcante na ciência antiga, ela era qualitativa. Se hoje grande parte das ciências, ou é impossível se pensar muitas vezes ciência sem quantificar, sem a matemática, na época nem sempre a ciência era puramente matemática. Então eles buscavam entender a qualidade das coisas, como fez Tales de Mileto, como fez Heráclito, como fez Aristóteles. Por exemplo, na física aristotélica, ele pensava assim: existe a essência, né, aquilo que é a substância de algo. Por exemplo, um celular ele é feito, né, principalmente de metal. E o metal é retirado da terra. Portanto, se eu solto o metal, se eu solto o celular, o que vai acontecer com esse metal? Ele vai buscar voltar para a sua origem. Qualidade. Dedução da qualidade. Então, para a física aristotélica, sempre aquela substância daquilo que é feito vai buscar a sua origem. Portanto, não é a gravidade, não seria a gravidade, né, que atuaria sobre o corpo, mas sim esse corpo estaria buscando a sua origem, né, que seria, né, a mineração, que é a origem da terra, que é a origem, né, dessa substância primordial aqui do celular, que é feito de metal. Ok? Então essas são as características principais que a gente pode elencar, tá, das ciências antigas, tá, galerinha? E aí na próxima aula a gente continua para falar sobre as características fundamentais da ciência moderna, para a gente fazer essa distinção, né, entre os teóricos da ciência antiga e os teóricos da ciência moderna, tá, galerinha? Alguma dúvida em relação às características da ciência